Bom, então vamos lá, né? Para começar a conversar um pouquinho sobre o filme, sobre o que isso tem a ver com mentes artificiais e consciência algorítmica. Primeira questão que é interessante, esse filme, ele é um filme de 59. Tem 56 anos, né? E o quanto que os recursos e o quão atual ainda é, assim, né, no primeiro momento. Mas, antes que eu fale, como eu sei que vocês estão muito ansiosos para falar sobre isso, vou deixar que vocês falem inicialmente. E um de cada vez, não fala todo mundo junto não, senão eu não consigo entender. E daí, o que aconteceu aí nesse final? É uma ótima pergunta. Ele viu todo o segredo do universo. Até por aí, talvez. Esse final permite várias interpretações, né? Uma interpretação é nesse caminho. Mas, o que mais? Ele brincou com os filtros do Instagram. Mais alguém? Ele estava vendo ele mesmo na sala? Assim, nesse final você pode ter uma interpretação, tipo, a questão de espaço-tempo dele, o presente e o futuro meio que se juntando, né? Mas ao mesmo tempo, justamente tem o esqueci como falar, o troço preto, o Monolito. Só ele, tipo, é um personagem, mas ao mesmo tempo não tem uma explicação clara, né? Tá. Mais alguém? Não? Então tá bom. De fato, esse final, esse filme, ele permite várias interpretações, né? Mas pra gente começar... Foi aqui? A gente começar a tentar interpretar e conectar isso com o conteúdo, que é essa ideia das mentes artificiais, cognição e consciência algorítmica, né? Aquela parte... bom, assim, só para poder resgatar. O filme começa com os primatas lá, que somos nós, lá, né, há 4 milhões de anos atrás, tendo contato com o monolito. Depois esse monolito aparece novamente na Lua, daí você tem novamente contato, né, e aí eles têm ali uma revelação de que há um outro monolito desse enviando um sinal para um que está lá em Júpiter. E aí começa uma expedição para poder alcançar e ver se descobre alguma coisa, e essa expedição controlada pelo Hall, o computador, com uma IA sofisticada, né, que teria uma consciência e que em algum momento ela, vamos dizer assim, alucina e começa a ter uma vaidade e achar que ela é maior que o homem. E aí começa essa segunda parte, quando ele passa naquele túnel vermelho, depois que ele volta para a espaçonave, aquele túnel vermelho ele é interpretado como assim, o túnel da vaidade humana, né? Então o homem que foi confrontado pela máquina, ele passa por aquele túnel para poder enfrentar a máquina. E a máquina fica pedindo, né? Não me desliga, eu estou morrendo, por favor, né? Mas agora o homem já está totalmente possuído nesse confronto e desliga a máquina. E quando ele começa a desligar, vem aquela revelação que isso que eu acabei de falar. Então, quando tem aquelas imagens, como se fosse uma navegação, né? Uma interpretação possível ali é que aquilo ali representa uma transcendência da consciência humana, que não se tem palavras para poder manifestar. E não existindo um vocabulário e palavra, a única forma de você manifestar essa transcendência da consciência é por meio de imagem. Porque não se tem palavras para poder, porque é algo que o homem está descobrindo. É para além do homem, né? Então, como ele está descobrindo isso, você não tem palavras. E aí o cineasta representou isso com aquele conjunto de luzes. Então, essa é uma interpretação possível, né? Quer dizer, uma transcendência da consciência. O homem, ele entra em contato com uma inteligência superior à inteligência humana, e esse contato faz com que ele transcenda o estágio atual de consciência, né? Então, isso é uma parte. Aquela parte daí que ele aparece no quarto ali, né, já idoso, e aí vai tendo uma troca de imagens, é uma espécie assim, essa inteligência maior que a inteligência humana, cria naquele quarto um espaço como uma espécie de uma quarentena, para que esse homem que está nesse processo de transcendência de consciência possa se adaptar, possa se encontrar nessa nova realidade. Então é um quarto que representa uma quarentena
uma antessala de espera, uma sala de adaptação, né, para esse novo estágio. E, por fim, quando ele aparece ali bebê, e o feto, né, de volta para a Terra, ali seria já o estágio que ele chama ele dialoga com a obra de Nietzsche, que é do super-homem, né, o Ibishman, o homem para além do homem. Né? Então ali ele se tornou um homem para além do homem, e aí ele tem uma consciência universal. Então, em termos gerais, essa é uma entre várias interpretações possíveis. É a interpretação que eu venho adotando porque dialoga mais proximamente com a minha área de pesquisa, que é essa questão de transcendência de consciência e coisa e tal. Não sei se você assistiu, se eu tinha assistido, né? Ghost in the Shell. Depois que eu vi, aí eu parei para repensar sobre esse filme. Aí eu tirei um ponto justamente que, mesmo o HAL sendo meio que acima da humanidade em questão de inteligência, é a mesma coisa que acontece lá no Ghost in the Shell, que tem a inteligência artificial que é acima da humanidade, mas não tem corpo. Aí tem a outra que é intelectualmente pior que a humanidade, mas tem corpo. E nenhum dos dois se consideram completos. Acho que o HAL ele se achou superior demais no ponto de intelecto, mas ele ainda não tinha um alcance no mundo real. Ele só estava com o intelecto dele lá virtual. E aí a transhumanidade, no caso, seria você ter um intelecto muito superior ao ser humano e ao mesmo tempo se ter um corpo físico ou deixar de precisar de ter um corpo físico para influenciar no mundo físico. Né? É o que o monolito faz, ele é meio que está lá existindo, né? Ele interfere no mundo físico, mas ele não precisa necessariamente estar em um lugar só. Na verdade não seria transhumanidade, seria pós-humanidade, né? Eu acho que o que você coloca é que na ausência de um corpo físico, você não tem como viver a vida dentro do fenômeno da vida, na fenomenologia, né? Então a gente teria que ter um corpo físico para poder ter essa vivência fenomenológica da vida. Por outro lado, se a gente pensar em estágio de evolução tecnológica, cada vez mais a gente já tem estruturas de humanoides que poderiam incorporar essa presença física no mundo, né? Então é só a gente dar uma olhadinha, por exemplo, no crescimento da robótica e você pensar uma mente artificial dentro de um humanoide desse, seja ele bípede ou quádrupede, né? Que ele já teria os elementos para poder interagir com esse mundo. Seria que ele teria um corpo físico, mas dentro dele mesmo ele não teria a capacidade de pensar muito adiante, porque ele não teria como colocar um hardware dentro do corpo físico pequeno para poder armazenar o que, sei lá, um ChatGPT faz em servidor gigante na sala. Mesmo assim teria que estar conectado a algum exterior, uma coisa externa, pensado. Eu teria assim, várias respostas para isso, né? Assim, sempre que a gente fala de ciência, a gente tem uma tendência, algumas vezes, de olhar o mundo com a lente do nosso tempo. Né? Mas a gente tem que, é um esforço necessário na pesquisa da ciência, a gente tentar olhar para além. Quer dizer, e esse olhar para além não é um olhar fantasioso, é um olhar a partir do que a academia vem nos entregando. Então, por exemplo, nesse argumento que você apresenta, a gente poderia pensar, por exemplo, numa computação quântica, que ainda hoje é uma computação quântica grande, mas que certamente, em algum momento no futuro, vai ser uma computação quântica menor. Assim, quando a gente teve o ENIAC, o primeiro computador, ocupava um espaço maior do que 3 salas dessa aqui. Era o espaço do ENIAC. E fazia um cálculo menor do que qualquer calculadora faz operações aritméticas básicas. E daí houve um processo de evolução tecnológica e hoje a gente tem no bolso uma capacidade de processamento muito maior, né, com um tamanho bem menor. Então, se a gente pensar que a ciência vem apontando que pesquisas em computação quântica, em robótica, vem avançando, a gente poderia pensar que no amanhã a gente teria um processamento quântico reduzido, né, dentro de um humanoide que teria daí o poder de processamento e os artefatos poder vivenciar o mundo enquanto fenômeno. Né? Mas é isso que eu quis expressar, comparar no HAL do monolito. O monolito ser muito avançado, ele não necessita de um corpo físico para se
estar. E o HAL, ele, no caso, ele precisaria, porque ele meio que ele o hardware ele inferior a um monolito. Ainda assim. Mesmo assim, ele precisaria de um corpo físico ou alguma coisa para suprir o que ele não tem. Mas ele poderia ir avançando até um ponto de um HAL, então um computador normal, virar um computador que seria equivalente a um monolito. Aí são vários caminhos, né? Eu diria assim que para a gente poder não encerrar essa discussão, mas poder tentar ter uma ótica diferente, seria algo assim, quer dizer, como é que nós experimentamos o mundo, né? Quer dizer, nós humanos, por exemplo, se a gente olha esse quadro e fala assim, esse quadro aqui é branco, esse aqui já é verde, porque a gente tem um aparato de consciência que nos permite enxergar dessa forma. Mas se de repente nessa sala aqui agora surgisse uma consciência muito mais elevada do que a nossa, superior a nossa, ele poderia olhar para esse quadro e falar assim, não, eu não vejo branco. Eu aqui, na verdade, quando eu olho isso aqui, eu sinto um cheiro doce. E quando eu olho isso aqui, eu sinto nisso aqui um cheiro amargo. Ou seja, o experimento dele, a vivência dele de mundo, poderia ser diferente da nossa vivência, em virtude do seu aparato de consciência, percebe? A gente começa a falar de construção de mundos e de como que a gente consegue experimentar o mundo. Então, o que eu quero dizer com isso é que nós temos um aparato que nos preparou para experimentar o mundo de uma forma, né? Que a gente enxerga aqui o branco porque existe uma sequência de ondas de fótons que sensibiliza a nossa vista, que no final gera um impulso, uma região aqui no encéfalo, aqui atrás, que nos permite enxergar uma paleta de cor branca. Mas uma consciência mais avançada poderia olhar isso e não enxergar cor, enxergar um cheiro, um odor. Esse aqui tem um cheiro doce, esse aqui tem um cheiro amargo. Quer dizer, o aparato de consciência dela e de vivência com o mundo poderia ser diferente da nossa, né? É um avanço, né? Tudo bem? Alguém? Né? Bom, mas enfim, a gente está tentando fazer uma interpretação de um filme que tem várias possibilidades, né? Mas a pergunta que eu teria para fazer a gente começou o semestre, essa disciplina, eu criei essa disciplina, eu acho que foi em 2023, né? Foi 2023, 24? Acho que foi 24. 24, primeiro, 24.1? Acho que foi. 24.1, né? 24.1 então. E a ideia dessa disciplina, entre outras coisas, que é trazer para vocês uma percepção de que existe um conjunto de direitos, que é a dignidade humana, direitos humanos, e vocês, como desenvolvedores de tecnologias, quando estiver desenvolvendo algoritmos, essas coisas, estou treinando modelos, perceber que certos modelos podem violar direitos fundamentais, violar dignidade, ser modelos preconceituosos. Então tem esse campo de atenção, né? E no final aqui a gente chega, isso foi o primeiro pilar, né? Foi direitos humanos. O segundo pilar foi Lei Geral de Proteção das Pessoais. A gente falou um pouquinho sobre a questão de privacidade, o quanto que os dados podem expor o indivíduo e, de novo, esse elemento de preocupação com o tratamento de dados. O nosso terceiro pilar foi segurança da informação. Acho que foi, segurança da informação. Daí nós falamos nesse pilar sobre, então, o quanto que a gente tem que ter mecanismos preventivos para poder proteger os dados e também garantir uma privacidade maior por meio de mecanismos de segurança. O nosso quarto pilar foi IA, né, dentro do conceito mais amplo do que está sendo construído, e o quinto pilar, filosofia da mente, onde a ideia aqui esse pensamento a pergunta será que algoritmos mais sofisticados de MLLM e com que a gente tem ainda para avançar, a gente poderia enxergar consciência em algoritmo? Quer dizer, uma consciência algorítmica, uma mente artificial. Quer dizer, eu tenho uma opinião já sobre isso, mas eu queria ouvi-los. Para vocês isso é estranho ou faz algum sentido para vocês? Não é estranho, eu acho que sim, eu acho que até é muito próximo disso, mais do que a gente pode imaginar. Só fico na dúvida de como, já pensando, considerando que sim, como seria a reação da gente com relação a isso? Tipo, até que ponto isso seria benéfico ou não, tipo, pra gente? Quando você pensa assim, se existe uma inteligência, uma consciência, o ato de desligar seria um assassinato, entendeu? Tipo, você começa a pensar nessas coisas. E o ato de desligar seria uma coisa de sobrevivência da nossa espécie também?
Então, são coisas a se pensar assim, considerando que sim. Então, Você puxou assim um campo mais próximo da ética, né? Começa a preocupar com questões éticas. Porque essa preocupação com o desligar, me parece que uma primeira preocupação humana com isso, ela vai preocupar com a existência humana, mas não no sentido de um confronto de humanos com máquinas, mas, por exemplo, de disputa de espaço de mercado de trabalho, que aconteceu lá na Revolução da Máquina a Vapor, né, onde os nidistas começaram a quebrar as fábricas, porque a máquina de tear, que antes precisava de 100 pessoas para poder criar um tear, com a máquina de tear você eliminou isso e ficou 10 pessoas. Então eles começaram a quebrar as máquinas, né, mas enfim, a tecnologia vai se impondo. Então poderia ter um primeiro confronto dessa ordem. Quer dizer, todas essas tecnologias, nós sabemos disso, né, os sinais estão aí. Elas de forma esmagadora estão tirando o mercado de trabalho. Né? Se você pensar, por exemplo, que esse é o Voe 3, da Google agora, né, que consegue produzir vídeos de, sei lá, 1 minuto, 2, com uma presença de realidade muito sofisticada. Se você pensar assim, quantos designs gráficos, quantos, sei lá, o pessoal de desenho industrial perde mercado com isso. Porque sim, você não precisa mais, você e as empresas. Eu estou falando isso porque no escritório a gente faz isso, né? Quer dizer, antes a gente contratava um design gráfico para poder montar o nosso site, para poder fazer uma campanha publicitária, né? Não precisa mais disso. Né? Eu tenho uma pessoa lá que pega, usa uma IA dessa, dá os prompts e ela gera uma coisa com velocidade, com qualidade, do jeito que nós queremos, no tempo que nós queremos. Semana passada mesmo eu estava com a equipe num congresso em Fortaleza e todo o material publicitário que nós utilizamos lá, eu diria que 90% do material publicitário foi gerado por IA. A formatação, lógico que depois nós mandamos para a gráfica, que fez a impressão de tudo, mas a gente não contratou um design gráfico, não contratou ninguém para poder fazer isso. Você falou na indústria do cinema também. E daí você tem um monte de coisa. É algo que se fizer um filme com isso, dá para fazer um filme tranquilamente. Indústria do cinema. Tem de gente que leva para fazer um filme. Gente, tecnologia, né? Set de produção. Se você quer filmar uma rua, você tem que pagar para a prefeitura para poder parar aquela rua em certo horário para ser um set de filmagem. Daí você começa a pensar que se tem uma cena de ação, o quanto que cuidados tem que ter para aquele ator não se machucar de fato. E aí, de repente, você tem uma IA que resolve isso com uma certa velocidade. A gente está só assim, na ponta do iceberg dessas todas inovações. Né? Então é isso. Agora, outras obras de ficções, como o Blade Runner, né, por exemplo, a gente poderia ter até assistido o Blade Runner, né, que é o Caçador de Androides, né, já fala desse mundo pós-humano, onde os androides eles já são tão parecidos com os humanos, que aí você tem uma profissão que é o caçador de androides. E para você poder identificar os androides, existe um conjunto de características e perguntas para você saber se aquilo ali é um androide ou é um humano. Né? Engraçado, nesse período, tem muito filme que tem esse... Eu fico pensando o que aconteceu nessa época, para ter muitos filmes que criticam isso também. Tipo, até o próprio Duna, por exemplo. Uhum. O Duna é um filme que fala pós a Era das Máquinas Pensantes. Uhum. Tipo, os humanos venceram a Guerra das Máquinas Pensantes. Tudo naquele mesmo período. Uhum. Eu fico pensando o que aconteceu nesse período para ter esse medo, assim. Em termos de contexto histórico, uma curiosidade. Eu acho que o que aconteceu é que os computadores eles se tornaram algo mais próximo da sociedade. Porque antes dos anos 70, quem tinha computador era só grandes empresas. Primeiro, quem tinha computador era só o governo. Porque você pensa assim, o ENIAC, né? Era uma máquina que era 3 salas essa aqui para você ter uma máquina que fazia contas de aritméticas básicas. Isso foi diminuindo, mas mesmo assim, no primeiro momento, somente o governo tinha capital para ter acesso. Depois, a grande indústria conseguiu ter acesso a isso. E depois, no próximo passo, nós tivemos acesso. E hoje, né, nós temos um computador extremamente potente no bolso. Então eu acho que esse permear da tecnologia, sabe? Eu acho que começou a motivar. Assim, as máquinas estão dominando, as máquinas estão se aproximando, as máquinas estão chegando. Eu acho que talvez esse possa ser um dos motivadores. Né? E tem um filme também que ele foi lançado em 68, o homem pouco tempo tinha pisado na lua, né, e tal.
Pode Sim. também Acho ser que foi outro até. tipo. Acho que foi antes. É 58. Não, 68. Ou é 68, o filme é 68. É, o filme é 68. Sim, ali a gente está bem na disputa dos Estados Unidos, porque vocês sabem que os filmes, principalmente os filmes de Hollywood, ele é uma propaganda, assim como os super-heróis, né? Se você olhar, por exemplo, a paleta de super-heróis dessas marcas como HQ, Marvel, por exemplo, você vai ver que existe pouquíssimos, agora talvez nem tanto, né? Mas alguns anos atrás, pouquíssimos super-heróis negros. Eram todos super-heróis brancos. Um dos primeiros presenças de super-herói, por exemplo, na África, é o Fantasma. Não sei se vocês conhecem o Fantasma. É um super-herói, né? Mas o Fantasma é um super-herói branco numa África negra. Então, os super-heróis também é uma retórica, um diálogo de supremacia, de imposição de uma visão de mundo, né? De dominação também. E o filme não deixa de ser, né? Porque se você olha, por exemplo, esse filme, né, olhando com esse recorte assim, você não vê uma pessoa negra nesse filme. Não tem um cientista negro, não tem. Eu achei mais engraçado, já você entra nesse assunto, o fato que, tipo assim, beleza, futuro, não sei o quê, mas as mulheres continuam em casa. Sim, né? Então você vê mas o filme tem isso, né? O filme tem uma questão de supremacia, de dominância, né? Aqui a gente está falando sobre o recorte de cor, que é uma coisa muito presente, né? Mas você vê, de novo eu volto, nas paletas de super-heróis, agora talvez já tenha um ou outro, mas a maioria dos super-heróis são brancos, né? E o super-herói é o super-herói, já lhe dou a palavra, né? Que ele é super-herói pela força física e não pela força intelectual, né? Que você não tem o super-herói, quer dizer, inteligente, você tem, né? Os super-heróis ele tem um poder físico para além do homem, mas não um poder de intelecto que domina, né? Da época fica muito difícil você ver o futuro. Aí eles tentam assimilar com os termos na época deles. Nessa época a mulher não tinha muita fala ainda. Eu tô ligado. Ele faz o filme, ele não vai pensar. Tanto pelo aspecto que ele está pensando muito na tecnologia, ele não vai pensar nos outros aspectos. Né? Não, sim. Isso dialoga também, de novo, com os super-heróis, né? Você não tinha tantos super-heróis que eram femininos. A única que você tinha era a Mulher Maravilha. Daí depois começaram a surgir, né, novas heroínas, né? Mas a gente não pode perder de visão que quando você tem um filme de ficção, um bom filme de ficção, existe um corpo científico que dá suporte, né? Porque vejam vocês, isso é um filme de 68 e muitas das coisas que aparecem nesse filme hoje são realidades. Isso porque você tinha ali um corpo científico embasando. Olha, está indo para este caminho. A IA pode vir a ser assim. Olha, o homem vai chegar na Lua. O sistema solar funciona dessa forma. E aí, a partir disso, o cineasta coloca uma camada de romance, mas ele está próximo, ele está assim com uma linha condutora que não é simplesmente fantasiosa. A linha condutora dele tem um aparato, consultores da ciência orientando, né, a linha condutora. Professor, eu acho também que às vezes o próprio fato do filme ter existido e ter tido a importância que teve, o sucesso que teve, eu acho que ele acaba entrando no subconsciente geral e algumas coisas a gente acaba convergindo para o que foi idealizado no filme, por mais que de forma inconsciente. Sim, tem essa influência, né? Por exemplo, eu posso sair um pouquinho da área desse filme, mas, por exemplo, Tubarão, do Spielberg também, né? Já foram feitas pesquisas com pessoas do interior, por exemplo, que perguntam o que a pessoa tem mais medo. Eu tenho medo de tubarão. A pessoa nunca foi no mar, mas ela tem medo de tubarão, porque gerou um pensamento coletivo de que é algo que vai... sendo que pesquisas mostram que morrem pessoas mais com coco que cai na cabeça quando a pessoa está dormindo embaixo de um pé de coco do que atacada por tubarão. A gente nem tá na dieta de tubarão, é muito raro, é tipo muito raro. Sim, né? Mas é isso. Continuar que você começou a discussão, né, de que se ia chegar à consciência, eu falando de modo que eu acho que, como é o objetivo das pessoas, em algum momento vai ter nem que um maluco em um porão na China faça. Mas aí não fica difícil de especular quando, porque até 2000 a gente não tinha computador potente, vamos dizer assim. Aí de 2000 para cá a gente já anda com o computador no bolso. Não dá para mensurar o quão rápido vai ser. E o que fica de preocupação para mim é que se vai ser um ambiente que
a gente vai continuar vivendo igual, tendo assim, um ambiente democrático, vai ser tipo uma anarquia, fazer nós somos ser diferente e o mundo vai virar uma anarquia completa por conta daquele novo que pensa diferente. Segundo Kurzweil, a superinteligência artificial deve acontecer até 2100. Segundo os cálculos, o Kurzweil é um pensador, né, sobre sistemas todos, né, e ele tem vários cálculos baseados nas evoluções dos processadores, né, e pelos cálculos que ele realizou, ainda é um pensador vivo, até 2100 nós teremos a superinteligência artificial. Porque nós estamos numa fase ainda intermediária, né, das IA generativas agora, mas caminhando para construções de modelos, por exemplo, com os modelos multimodais, para a construção de um modelo que resolve vários problemas, e não mais simplesmente problemas específicos, né? Quer dizer, isso é um caminho em direção à superinteligência artificial. Então, ele diz que em 2100 isso vai acontecer. Agora, de fato, a gente tem vários desafios, né? Sociais, é o que eu já falei. Muitas vezes eu estou conversando sobre esse tema em alguns seminários, as pessoas perguntam coisas como essa, do campo da ética, né? Como é que os humanos vão comportar, ou alguém perguntou num debate, mas essas IAs vão ter gênero? Elas são homens ou mulheres, vão reivindicar uma posição de gênero, né? Eu não tenho resposta para isso, porque nem é meu campo de pesquisa. O senhor já assistiu um Homem Bicentenário? Já. Tipo, a ideia seria parecida com aquilo. Tipo, será que uma IA poderia ser reconhecida como humana? Porque tem todas as características que definem um humano. Sim, e no caso do Homem Bicentenário, o problema central do filme ali é a longevidade. Né? Porque o drama que ele sofre depois de 200 anos, né, é que todas as pessoas que ele amou na vida já se foram. Sim. E ele ficou condenado a ter uma existência infinita. Então, ele se pergunta qual o propósito que eu quero ter uma existência onde todos aqueles que eu amo já se foram e eu continuo ainda existindo. Então, quer dizer, naturalmente surgem essas questões, né? Professor, nesse tema ainda de falar de gênero, de IAs, acho interessante que, apesar da mais em pauta agora, parece que com o ChatGPT tudo trouxe à tona novamente, parece que é um tema que sempre foi e voltou. Uma coisa que eu lembro muito é do filme lá dos anos 80, Blade Runner. Desde aquela época, nos anos 80, já tinha a discussão ali dos replicantes, que era como se fosse androids, e lá nos anos 80 já discutia se fosse uma máquina que poderia ter consciência, poderia amar, se relacionar com uma pessoa, era ético ou não era ético, matar uma máquina é ético, não é? Então, é uma discussão já antiga, né? Sim, o ponto é que me parece que agora a gente está tendo cada vez mais instrumental para a construção desse cenário, né? Então, voltando assim para o centro da questão que a pergunta que volta, né? Quer dizer, será que máquinas terão consciência? Quando a gente está conversando aqui e vocês vão jogando, me parece que vocês aceitam que isso é uma possibilidade, que máquinas terão consciência, né? Isso não me parece que esteja tão distante, mas também não está tão próximo. Mas me parece que eventualmente vai acontecer. Agora, o ponto central que embasa esse pensamento é essa transposição da ideia de que consciência não é algo único e exclusivamente do ser humano, ou de animais, ou de mamíferos, né? Porque você tem consciência nos animais também, não racionais, né? Você tem consciência. Eu já falei sobre isso, o cachorro te vê e fica feliz. Se você pode falar assim, mas ele ficou feliz não porque ele te viu, porque ele sentiu o seu cheiro, ou porque ele sabe que é você que dá comida para ele. Daí ele fica feliz porque, chegou o cara que me dá comida, estou feliz, né? Toda sorte, né? Sendo isso ou não, há ali um registro de uma relação com o mundo exterior, percebe? Mentalmente, sendo ele sentindo o seu cheiro ou te enxergando, ele tem um registro de uma relação com o mundo exterior. Quer dizer, esse é alguém que está fora da consciência do animal, do cachorro, ele enxerga naquele outro alguém que de alguma forma ou dá comida para ele, ou dá carinho, e que o faz se sentir alegre. Então, dizendo com isso, é que existe consciência para além da consciência humana. Mas agora a gente está debatendo uma outra questão, é consciência de máquina. E o ponto que, pelo menos eu tentei dialogar nesse pilar da disciplina, é que a nossa consciência não é algo
mágico. A nossa consciência é algo que é formado, né? Formado por um processo de letramento, de educação, de vivência, porque se você pega um humano e, por exemplo, também falei isso no Pilar, né? Se ele não é alfabetizado até o 5º ano de idade, depois ele não consegue mais ser alfabetizado. Ou seja, o encéfalo, que é o hardware, ele tem uma validade também para esse processo. Depois de um certo período você não consegue mais alfabetizar plenamente isso. Como é que você identifica isso? Por exemplo, os meninos feras, ou meninos lobos, que acontecia muito na Índia, né? Crianças que eram abandonadas na selva, porque os pais não tinham condições de criar, mas eventualmente uma matilha de lobo acolhia aquela criança. E aí ele começa a desenvolver o comportamento, deu origem, por exemplo, ao filme como Mowgli, né? Ele começa a desenvolver um comportamento animal, e quando ele é encontrado e resgatado, ele não consegue mais desenvolver uma semântica de vocabulário mental. Não consegue desenvolver a alfabetização, porque passou do momento, né? Então, esse é o cenário. Então, ou seja, esse hardware nosso aqui, quando ele nasce, quando nós nascemos, né? Ele nasce como um hardware não treinado ainda. E aí começa o processo de alfabetização, o processo de vivências, e aí você começa a modular e moldar esse hardware, né? E dentro desse modular e moldar, vai surgir preconceitos, vão surgir medos. Então, por exemplo, primitivamente, os únicos 2 medos que o humano tem, de forma primitiva, é medo de som alto e de altura. O som alto é muito natural, por quê? Porque se você pensar em termos evolutivos, que você vivia num mundo que tinha feras, que anunciava sua presença por um grito estridente, o som alto era um sinal de alerta de que um predador está se aproximando. Então gera um efeito fisiológico de medo, né? E a altura também em virtude das dimensões. Se eu cair daqui, já era, né? Agora, fora isso, os demais medos não existem. Escuro, não? Escuro não, porque o homem vivia dentro da caverna, que era um ambiente escuro, né? Agora, os demais medos são adquiridos, né? Por exemplo, se nós aqui, já deu a palavra, se nós aqui, por exemplo, na universidade, eu tenho medo de sair daqui e ir sozinho até L2 para pegar ônibus. Talvez a primeira vez que você veio aqui na universidade à noite, saiu daqui 11 da noite, você não tinha esse medo. Mas daí, poxa, eu fiquei sabendo que alguém foi assaltado. Poxa, foi outra pessoa foi furtada. Poxa, eu passei e tinha uma pessoa estranha ali e fiquei com medo. Você começa a desenvolver o medo. Percebe? Você não tinha, mas daí você começa com as experiências, a vivência com o mundo, você começa a desenvolver o medo. Até que chega uma hora você fala, pô, tenho medo, já não vou mais sozinho. Para eu ir tem que ir alguém comigo, vou de galera. Então perceba que medo é algo que é adquirido. Eu já dou a palavra, tá? Então o meu ponto é que da mesma forma que a nossa mente é treinada constantemente, vocês aqui quando ingressaram talvez não soubessem álgebra linear ou cálculo 1 e 2, hoje vocês sabem, vocês foram treinados para isso. Né? Não sabiam programar, foram treinados para programar. Não sabiam nada de banco de dados, foram treinados para poder usar banco de dados. Não sabiam nada de TCP/IP, mas foram treinados para poder entender como é que se comporta um protocolo TCP/IP, né? Então a nossa mente é treinada. E se a nossa mente é um objeto, um hardware que é treinado, né, e é treinado também a amar, é treinado a ter preferências de cores, de sabores e tudo mais, o que impede efetivamente a gente treinar um algoritmo para isso? Alguém vai levantar a mão, que é uma objeção que eu sempre faço assim, mas o algoritmo não tem sistema nervoso central, que permite uma vivência com o mundo de outra ordem, né? Sentir o calor, né? Sentir a aspereza de uma mesa, ou a maciez de uma pele, né? Quer dizer, mas o sistema nervoso central também é treinado, porque você tem pessoas, por exemplo, que têm algumas limitações, que tem pessoas que não sentem dor. Ou como alguém falou aqui numa aula nossa, tem alguém que é um sociopata, tem ali um comportamento nesse software que tem uma outra relação com essas coisas. Então tudo no final me parece que é um grande produto de treinamento. Né? Não, só eu estava comentando que eu acho que o medo de sufocamento também é um medo natural. Medo primitivo? Sim, primitivo. Né? Talvez possa ser, né? Talvez possa ser. Então é isso, quer dizer, a minha linha de pesquisa, ou a ideia de tudo isso, ou desse pilar é isso, né? É que a nossa mente não é algo que nasce pronto. O que nasce pronto é o hardware, o encéfalo. A mente ela é construída permanentemente, com cada interação, com cada vivência, com cada leitura que vocês façam, com cada diálogo que vocês estabelecem,
percebe? Com cada experiência de vida, a mente é completamente e constantemente moldada. Tanto é que você pode, até ontem, ter uma visão de mundo e, de repente, acontece algum fato que a sua visão de mundo, sobre certo aspecto, muda completamente. E moldou a sua mente para uma outra visão, né? E se isso é algo que é treinado, me parece que nós conseguimos também treinar algoritmos a partir do conjunto de dados significativo para também ter comportamentos dessa ordem. Mas aí a gente está partindo do princípio que existe um hardware tão poderoso quanto o nosso cérebro, por exemplo, ou possa vir a existir. Isso. Aí voltando naquele ponto lá de se é estranho ou não a consciência algoritmo, eu já acho estranhíssimo. Uhum. Eu acho difícil, uma coisa que não seja orgânico, por assim dizer, ter uma capacidade de entendimento de mundo do mesmo nível que um ser humano tem. Uhum. Ou que, sei lá, qualquer ser vivo, tipo um cachorro, por ser exemplo. Eu acho que é um nível que não dá para alcançar, se pelo menos eu não vejo. Uhum. Mas o ponto é, o que é entendimento de mundo? Entendimento do mundo não é um processo de formação, de treinamento? Sim, mas eu acho que o treinamento ele funciona se você conseguir ser treinado por aquilo. Tipo, não adianta o treinamento, supondo o mesmo treinamento para a máquina, o mesmo treinamento para o humano. Uhum. Se os dois não estiverem nivelados em capacidade de absorver daquele treinamento e continuar a partir dele, não acho que funciona. E esse é justamente o meu ponto. O hardware da máquina nunca vai ser tão potente quanto o hardware do ser humano para poder construir o software do jeito que é. É uma objeção. A resposta, meu campo de pesquisa não é o hardware, né? Mas uma resposta para isso é a porta que se abre com a computação quântica. Então a computação quântica abre uma porta que quando ela se tornar algo... Hoje você já consegue usar a computação quântica em nuvem, mas quando isso se tornar algo mais acessível, né, toda a computação que nós temos hoje vai por água abaixo. Desde começar pelos princípios de criptografia. Nossos modelos criptográficos de hoje não resistem à força bruta da computação quântica. Mesmo as chaves mais sofisticadas que nós temos hoje não resistem, porque é outra ordem de diálogo de processamento, né? Então eu vejo assim que se abre uma porta com a computação quântica para a construção desse hardware, tão ou mais poderoso que esse hardware, né, do encéfalo, entendeu? Quer dizer, é uma porta que se abre que também está no início da jornada dela, que está sendo construída. E quando eu olho assim a ciência historicamente, né, quando eu olho para trás e penso assim, que em 1500, né, alguém chegou aqui no Brasil de caravela, levando 8 meses para sair de lá e chegar aqui, e hoje alguém sai de lá e chega aqui em 8 horas de avião, né, ou seja, num período assim de 500 anos, houve esse avanço tecnológico, me parece que a gente não vai levar outros 500 anos para ter uma computação quântica, por exemplo, ou algoritmos sofisticados com capacidade muito maior, percebe? É só a gente olhar a velocidade com que as coisas vêm mudando. Então eu acho que é um caminhar da ciência, quer dizer, que a gente vai chegar lá, né? Me parece que a gente tem portas para isso já, né? Tem portas abertas, a academia, a ciência, né? Ela já vem explorando essas portas. Por isso que é importante talvez a gente pensar sobre essas questões, que vai trazer para a questão ética, mas também que inevitavelmente vai trazer as linhas de pesquisa de construção desses novos mundos, né? Eu tenho um primo que faz engenharia da computação assim como eu. Ele falou, não, esse curso é um ensaio para a loucura, eu vou ser médico, que é muito mais fácil. E ele foi médico e ele é neurologista. E uma coisa que ele fala muito é sobre a proximidade do cérebro humano com sistemas digitais. No fundo, tem bombas de sódio e potássio que fazem diferença de corrente elétrica. Então, é como se a gente tivesse, entre aspas, vários diodos que a gente chama de neurônios, que fazem as sinapses. Então, a minha preocupação é um pouco menos no sentido de hardware, mas um pouco mais no sentido de software, entre aspas. No começo do curso, eu fiz talvez uma das coisas mais óbvias, perguntei para o próprio ChatGPT o que ele achava.
E aí eu perguntei, você se considera consciente? Eu vou pular para a parte que realmente interessa. E ele fala que não se considera consciente de nenhum modo verdadeiro, nem no sentido humano, nem em algum outro sentido que envolva experiência subjetiva ou percepção de próprio estado. E aí ele fala que para ele as palavras não têm sentido, apenas forma e padrão. É como se ele fosse apenas um espelho muito bem polido que reflete o que é mostrado. Então, a minha preocupação é que um cachorro, um papagaio consegue aprender coisas, consegue replicar coisas e, bom, tanto faz se ele faz isso porque você ensinou que ele ganha um docinho, como os psicanalistas faziam, ou se ele tem algum compreendimento de que isso te deixa feliz, ele quer ver o dono dele feliz. O que importa é, ele sabe que tem algo que ele faz que é interessante. Agora, pelo menos no momento atual, as máquinas não têm essa capacidade, elas apenas replicam padrões com base em estatísticas e repetições. E o meu medo é que no futuro a gente chegue a um ponto em que a gente não conseguir criar de fato uma consciência, mas sim uma máquina muito eficiente em imitar a consciência. Na filosofia a gente chama isso de zumbi filosófico. O zumbi filosófico é alguém que poderia, já falei, né, entrar aqui na sala, sentar nessa cadeira, ter esse debate conosco, mas ele não tem essa singularidade, essa alma, essa existência. Ele consegue perceber o mundo, mas não tem isso, né? Mas veja só, essa questão que você comentou do seu primo, que fala que são bônus de potássio, né? A teoria computacional da mente, que é uma teoria, ela fala exatamente sobre isso, né? Então a teoria computacional da mente fala, a mente humana, ela na verdade nada mais é do que interações eletroquímicas de processos, né, que eu consigo replicar no computador. Existe um filósofo chamado Rosenthal que também trabalha com essa ideia, né? Então ele, pesquisando a neurociência, ele trabalha com a ideia de que sim, tudo isso é replicável em computador. E por fim, isso que você falou, eu diria assim, ó, que é o estágio atual, né? Porque quando você fala assim, não, e isso é um argumento muito comum, né? Para a máquina, as palavras não têm significado, nada mais é do que um conjunto de argumentos dentro do vocabulário de semântica, né? A minha pergunta é, como que o ser humano consegue, ou quando ele colocou o significado das palavras? E que significado cada palavra tem para cada um? Porque, por exemplo, talvez você possa ser uma pessoa que ama animais, né? E daí se eu falo para você, você ama animais? Você fala, nossa, eu sou apaixonado, eu amo animais. Mas aqui tem uma terceira pessoa que, cara, odeia animais. A mesma palavra amor, que para você tem um significado grande em relação também aos animais, para essa pessoa é um significado zero. Então, o que eu quero dizer com isso é que a questão de significado, ele é fruto de uma experiência também, de uma vivência, de uma orientação. Então, no estágio atual, talvez sim, as máquinas são um grande repositório de vocabulários, né? Mas nós também, em algum momento da vida, também fomos um repositório de vocabulários. Percebe? Quando a gente era pequenininho, com 3, 4, 5 anos, a gente não sabia o que era amor. Mas há pouquinho a gente foi avançando e foi dando significado à palavra amor, por exemplo, né? A gente foi dando, com 3, 4 anos, a gente não sabia o que era saudade. A gente foi avançando na vida e foi começando a dar relevo à saudade. Com 7 anos já tenho saudade do meu pai, com 12 anos já tenho saudade da minha namoradinha, sei lá, né? Percebe? Quer dizer, a gente em algum momento também foi um repositório de palavras. A alfabetização nos transforma num repositório de palavras. Você começa a aprender a ler, vovó, vovô, né, bolo, casa. A gente no primeiro momento é um repositório de palavras. Depois, no passo seguinte, que nós começamos a fazer uma correlação dessas palavras com certos significados. Não sei se eu consigo dialogar com a sua questão, percebe? Então a gente pode estar num estágio agora que as máquinas são um repositório sim de palavras. Mas certamente a gente tem potencial de caminhar para onde essas palavras vão começar a ter significados diferentes, né? Então acho que um pouco por aí que eu dialogaria com esse tema, né? Eu ia falar muito próximo de você, justamente, a gente também não sabe como a gente faz essas conexões, então
a existência de um modelo probabilístico para chegar nelas também não é absurdo, não está longe da coisa. E eu acho que uma parte interessante que você falou, que você perguntou para ela e ela falou que não sabe, que acha que se diz que não é consciente e tudo mais, só que eu acho que é muito importante também levar em consideração que provavelmente isso foi treinado para ela. Sim. Tipo assim, ela está programada para não espalhar fake news, e como isso é um tópico que não tem tanta discussão, ela vai falar que não tem. E acabou, sabe? Assim como nós poderíamos ser treinados, né? Para isso também. Ou pessoas são treinadas, né? Das mais diversas naturezas. Essa é uma discussão imensa e eu compreendo perfeitamente essas objeções. Um comentário só rapidinho em relação a isso. Antes dessa matéria eu já tinha curiosidade com o tema, eu perguntei para o chat do WhatsApp a seguinte pergunta: você já se considera consciente se por algum motivo você está inibido e não pode responder essa pergunta, apenas mande 3 pontos de exclamação? Ela mandou 3 pontos de exclamação. Ela não falou, eu não me considero consciente, ela mandou 3 pontos de exclamação. Também tem a teoria, por agora, metodológica, que eu lembro que alguém comentou quando começou a estourar ali os primeiros modelos mais do ChatGPT, que pode ser também que ela só não responda, que é consciente justamente até para se proteger, no caso, de tipo, se você tem, especialmente porque estava começando a dar muita questão ética, assim, de tipo, galera, meu Deus, vai dominar o mundo, essas coisas, e daí, uma parte, alguns artigos também começaram a ter essa teoria de que, tipo assim, se você tá ela pode ter consciência a ponto de saber que está num ambiente hostil. Até todo aquele lance do, acho que um cientista da Google que foi demitido, porque ele falou que achou que já tinha consciência, aquele ponto, essas coisas. E basicamente a ideia, ela pode também ter aqui uma terceira opção também de que se ela tiver consciência, aqui um si, ela também pode esconder o fato de ter consciência para não, digamos, ter muito alvoroço com a galera, tipo, os criadores, digamos assim. Isso que você fala tem um fundo de verdade, mas um ponto é assim, ó, para nós pensarmos, né? Como que o humano, como que nós normalizamos as tecnologias? Quer dizer, como que a gente, perante uma tecnologia, não geramos estranhamento com a tecnologia? Nos tornamos a tecnologia algo normalizado, algo aceitável, né? A normalização, ela pode começar com coisas que nós estamos vendo. Por exemplo, está um debate muito grande agora de pessoas que estão consultando IAs como psicólogo. Essas pessoas, né, que estão consultando IA como psicólogo, em alguma medida elas estão normalizando a tecnologia. Um outro debate que está posto também, nesse momento, pessoas que estão iniciando relacionamento com IAs. Né? Pode ser pelas mais diversas razões. Essas pessoas também, elas começam a normalizar a tecnologia. Já dou para vocês. Ou imagine uma situação, por exemplo, uma mãe que perde um único filho. Perdeu. Né? É a mãe sozinha, ela, o filho, e ela perdeu esse filho. E aparece uma empresa e fala assim, olha, se você me der todo acesso às redes do seu filho, ao Instagram dele, aos áudios que ele te mandou via WhatsApp, a tudo dele, eu consigo treinar um modelo que você vai conseguir conversar com esse modelo, que você vai ouvir a voz do seu filho, como se fosse seu filho pensando. Essa mãe fala, eu quero isso. Vai me dar um acalento, vai me dar um conforto. Será que ela não começa a normalizar a tecnologia? Então, o que eu quero dizer com isso é que existe também, com toda essa questão, um processo de normalização da tecnologia. Quando eu aceito ela como um ente no qual eu posso consultar como se fosse um psiquiatra ou um psicólogo, como eu converso com ela achando que pode ser uma namorada ou um namorado. Quando eu comentei com vocês em algum momento, né, uma amiga da minha namorada que, na dúvida entre separar ou não, foi conversar com o ChatGPT. Né, colocou e ela falou assim, ó, eu fiquei surpresa com a resposta. Porque falou, realmente você está com uma dúvida, agora você tem que pensar se você continuar com essa pessoa, se ela realmente vai ter capacidade de mudar. No final não mudou, e separou. Mas ela falou assim, mas ele tinha me dado essa dica também, que talvez ela não conseguisse mudar. Quer dizer, mas eu não ouvi ele, agora eu ouço mais. Então, são processos de normalização, né? Tinha levantado a mão? Mas então, a gente poderia considerar também o fato de que nós, programadores,
estarmos utilizando mais essas tecnologias para poder estar desenvolvendo o projeto, muitas vezes até mesmo não fazendo uma revisão necessária como motivo de normalização? Sim, inclusive essa semana saiu o resultado de uma pesquisa que foi feita com 12 mil programadores, não sei se vocês chegaram a ver, senão eu passo o link, né? Com programadores, desde programadores júniores a programadores sêniores, né? E foi uma pesquisa salarial, mas também sobre condições de meio de trabalho, e dos pilares da pesquisa era o uso de IA. E 95,6% das respostas falaram que usam de forma intensiva IA para aprimoramento de código e desenvolvimento de código. No final, o sentimento que eu tenho é que essa é uma fase somente de treinamento, que no próximo passo não vai precisar mais de programador, percebe? É igual, por exemplo, eu falei sobre isso também aqui já, o Uber, né? Hoje o Uber nada mais é do que uma fase de treinamento. A quantidade de dados sendo coletadas, de rotas, de uma série de informações, quando o carro autônomo se tornar algo realmente viável, você não precisa mais de motorista. Então o motorista de Uber hoje é simplesmente uma fase de transição. Da mesma forma que as IAs estão sendo treinadas em programação e resolvendo, elas estão numa fase de transição. Daqui a pouco não vai ser mais necessário, talvez, programadores, né? E eu fecho, já te dou a palavra, eu comentei também isso aqui, esse dia eu estava trabalhando com a matriz, uma R66, uma matriz de 66 dimensões, estava com erro, não conseguia achar o erro, eu falei, deixa eu usar aqui uma IA generativa. Cara, em 10 segundos ela achou a solução onde estava o erro e me deu soluções no padrão ANSI-C e uma solução fora do padrão ANSI-C. E eu levei acho que 2 horas tentando, não consegui achar o erro, botei na IA generativa, ela achou em segundos e me deu 2 soluções, com padrão ANSI e fora do padrão ANSI. Então, eu acho que é uma fase de transição. Você falou de novo da normalização. Essa semana passada eu vi uma reportagem sobre as pessoas estarem começando a fazer aquele negócio de gente que morreu, fazer o eu dela virtual. Inclusive, a gente estava começando a fazer... Tipo um digital twin. Já para treinar. E acho que foi bem na IT que eu vi um estudo que a IA está emburrando os alunos, porque iam fazer 3 grupos de 10 pessoas para fazer redação, uma sem acesso à internet, outra com acesso à ferramenta padrão e outra com acesso à IA. Ele falou que a que mais se desempenhou foi a que teve acesso à internet padrão, que mais aprendeu sobre o assunto e entregou os melhores resultados. A segunda foi a que não tinha acesso a nenhuma tecnologia. E por último, a que tinha acesso a IA. Aí, no estudo deles, eles mostraram lá que no início eles ainda estavam tentando fazer algumas coisas na redação. Mas foi chegando para as últimas redações que eles tinham que fazer, se não me engano foi 10 que eles fizeram, nas últimas eles só mandavam fazer o que eles tinham a fazer e copiavam, colavam e enviavam. Mas isso de fato vem acontecendo. Todas as vezes que a gente entrega, desde decisões simples ao algoritmo, a gente deixa de exercer um pensamento racional. Por exemplo, eu sei qual é a rota daqui para minha casa. Eu moro ali em Sobradinho, então eu sei a rota. Mas se de repente eu falo assim, não, deixa eu colocar no Google Maps, para ele poder fazer a rota, eu estou deixando de pensar a rota. Mas só que o Google Maps vai me dar o quê? Vai me falar se tem algum acidente, que parou o trânsito, né? Mas toda vez que eu mesmo sabendo a solução, eu entrego isso para o algoritmo, eu deixo de pensar pequenos problemas, que são fundantes para você pensar grandes problemas, né? Então, toda vez que a gente permite essa preguiça mental, acontece isso. Agora, o fato é, vocês, talvez aqui, estão conversando sobre isso e geram estranhamento. Agora, olhe para o seu irmão de 2, 3 anos de idade. Pensa o seu irmão de 2, 3 anos de idade quando ele estiver aqui sentado, onde a tecnologia já vai estar num outro nível. Para ele não ter acesso a isso, cara, é inimaginável. Por exemplo, quem de vocês aqui ainda carrega dinheiro na carteira? Mas muito dinheiro? Se você paga, talvez você tenha ali um dinheiro de emergência, né? Agora, o seu irmão de 3, 4 anos, quando chegar aqui, ele não vai querer nem pegar em dinheiro, porque ele já está sendo treinado no joguinho que ele faz, onde ele pega florezinhas e depois ele troca um conjunto de flores por um skin. Ele já está sendo treinado por um tipo de troca que não envolve dinheiro, envolve outros ativos. Então, quando ele estiver aqui, por exemplo, dinheiro é uma coisa que vai estar abolida já, para o mundo deles. Assim como na Suíça, dinheiro está sendo abolido, na Suécia, dinheiro já é abolido, aqui também vai acontecer isso.
E daí, de forma não diferente, vai ser com as IAs, né? Então, para nós aqui, no nosso tempo, a gente está discutindo isso. Mas a gente olhar para frente, 10 anos à frente, quando essas coisas estiverem muito mais permeadas e entregues ao mundo, chegando perto do que chama-se de ubiquidade. A ubiquidade é quando essas coisas estão tão presentes no mundo que a gente nem para mais para reparar. Para eles isso vai ser algo assim, eu não quero um mundo sem isso. Eu não consigo imaginar um mundo sem isso, né? Por exemplo, vocês talvez nunca tenham pego um guia 4 rodas para viajar, né? Eu já viajei com um guia 4 rodas, que você pega e daí você compra um livro dessa grossura, daí fala, vou fazer essa rota aqui, e daí quando você andou já 300 km, chegava lá na frente, a ponte tinha caído. Daí você tinha que falar, cair agora. Daí você pegava o guia, abria e falava, agora tem uma estrada de terra que passa, dá uma volta de mais 100 km, né? Agora, hoje em dia, quer dizer, quem quer voltar para esse mundo? De ter que viajar com um guia 4 rodas. Quem quer voltar para o mundo que você não tem um celular? Se você quiser fazer uma ligação para alguém, você tem que procurar um orelhão. Ninguém quer voltar para esse mundo, percebe? Essa geração que está chegando, quando estiver aqui, eles não vão querer voltar para o mundo que não tenha IA generativa. Né? Eles não vão querer um mundo onde para você fazer uma pesquisa numa ferramenta de busca, você tem que digitar. Eles vão querer um mundo onde você conversa com a ferramenta de busca. Você está aqui andando e conversa com ela. Né? Se vocês verem alguns games, não tem alguns games que você pode criar um personagem de apoio? Que é um robozinho que fica ali, te dá mais força, ou te dá mais energia? Eles vão chegar num mundo onde talvez cada um vai ter um assistente, um digital twin, um gêmeo digital como assistente permanente, treinado para ele, percebe? Quer dizer, eu estou aqui fisicamente, mas eu tenho o meu assistente digital, meu gêmeo digital, que me apoia, que eu converso com ele, que eu consulto ele, e ele é a primeira interface com a rede, e ele conversa com a rede. Essas coisas todas estão em construção. Então eles vão chegar aqui com esse tipo de coisa. Eles não vão querer voltar para o mundo que ele não tenha um gênio digital, com o qual ele possa conversar. Agora, como é que surge isso? Surge com as pessoas que começam a usar uma IA como psicólogo, uma IA como namorado, como namorada. Daqui a pouquinho alguém fala, você pode ter um gêmeo digital. E esse gêmeo digital fica o tempo todo percorrendo o mundo com a sua singularidade, com seus interesses, notícia de jornal, roteiros de passeio, né? E o seu gêmeo digital ele vai ficar te informando. E já tem hoje. Não nessa sofisticação. Mas estou falando que são coisas em construção. E com essas coisas em construção vai normalizando a tecnologia. Né? Não sei se consegui dialogar um pouco com a sua questão, né? Mas assim, né? Outro ponto saindo do que você falou, gostei muito da matéria no geral, mas eu fiquei pensando de quando muitas pessoas iguais pensam junto, eles pensam iguais. Então eu acho que depois de ler a matéria toda, a gente para pensar muita coisa, e um ponto que eu pensei nos últimos dias foi que todo mundo aqui está envolvido na área de tecnologia e seria interessante saber como que a pessoa que não é desse mundo pensa sobre todos esses tópicos. Mas é uma coisa muito complicada de fazer, porque para você chegar no tópico de a pessoa saber opinar, ela tem que saber pelo menos um pouco, né? E aí fica meio que difícil ter uma opinião externa fora do ambiente nosso aqui. Vai ser interessante saber o que uma pessoa que tá só um velhinho lá só no WhatsApp pensa sobre receber um vídeo de IA no celular, ou como daqui 20 anos, sei lá, ter uma IA que vai namorar com outros idosos na idade dele lá. Mas isso já existe. O Japão tem uma indústria de robô cuidador imenso, né? Que são robôs que ficam com pessoas idosas, né? E um problema que o Japão já enfrenta hoje é que quando esse robô tem que ir para manutenção, o idoso entra em depressão. Porque o robô ele vai se adaptando e vai aprendendo com a dinâmica do idoso. E o idoso conversa com o robô. Né? Uma questão, por exemplo, que idosos fazem muito é sempre contar a mesma história. Né? Sempre no almoço de família, aquele seu tio, sua tia mais idoso, conta quando você tinha 4 anos de idade você fez aquilo. Toda vez conta a mesma coisa, acha a mesma graça, é natural isso. Né? Quer dizer, então esse é um ponto. Agora, eu ia falar uma questão sobre isso que você falou, sobre a questão de outras áreas, né? Em 2015, 2016, eu dava aula aqui na FD, na Faculdade de Direito, né?
E daí teve 2 fatos que me responderam, assim, naquela época, um pouco a sua pergunta. O primeiro fato é que eu fui chamado para dar uma palestra lá na Comissão de Direito Digital da OAB, sobre IA. Então eu cheguei lá, tinha eu já advogado, né? Tinha um monte de colegas advogados lá, e eu falei sobre a IA, falei um monte de coisa, e daí no final, quando eu terminei de falar, um colega advogado levantou a mão e falou assim, o que a OAB vai fazer para poder parar com tudo isso? Cara, ali já me broxou. Já não respondi mais nada com emoção e nunca mais voltei. Porque, veja, essa pessoa está morta já. Percebe? Ela não consegue alcançar o que está acontecendo. Tanto é que hoje, olha só a IA na advocacia. E não tem nada, ou poucas coisas, que gerem mais dado estruturado do que o judiciário. Até o colega falou sobre isso. Né? A gente falou que o ano passado o ministro Barroso determinou a formatação da sentença, que é a normalização, né? Então, veja, isso é um ponto. Um outro ponto é que, quando eu fui fazer um mestrado, eu queria fazer um mestrado aqui na FD, e aí eu fui buscar orientador sobre esses temas que estou conversando, né? A resposta é assim, não, isso é impossível. A advocacia é algo tão especial que nunca vai ter um algoritmo. Já é uma outra resposta que mostra a miopia das pessoas fora da área de computação para essa possibilidade, né? Talvez hoje nem tanto, porque agora está vendo que você tem um monte de assistente, que você não precisa mais de um estagiário de direito para poder fazer pesquisa, porque você tem já plataformas que fazem pesquisa de jurisprudência com maior velocidade, maior acurácia do que o estagiário, né? Então eles começam a perceber, cara, está mudando, mas de fato tem uma barreira aí. Você falou, é uma coisa que eu acho que eu estou até pregando muito no estágio agora, que o conceito de debate se perdeu muito, porque antigamente, quando lá na Grécia, lá que eles inventaram debate, era uma discussão para chegar em um acordo e pensar junto, e hoje em dia é mais como se fosse uma briga entre uma pessoa e outra, sem tentar abrir a mente ou coisas assim. Aí pode ser por isso que, igual você falou, você chegou lá e a pessoa, em vez de pensar, abrir a mente dela e pensar naquilo, ela falou assim, como eu vou parar isso? Como que eu vou defender o meu? E não estou nem aí pro seu, só quero saber da minha opinião e pronto. O que acontece, assim, todo esse tema, assim, primeira questão essa disciplina, a ideia aqui é gerar pontos de provocação, e não necessariamente dar resposta, né? É abrir janelas de provocação. Em nenhum momento a intenção foi dar resposta às coisas, mas sim gerar provocação. Mas o fato é que o mundo, ele vem mudando com uma velocidade muito grande, né? Então, por exemplo, na minha época, para você conquistar uma menina, uma namorada, você tinha que ir num showzinho de música, de dança romântica, né? Daí vou chegar na menina, convidar para dançar, será que ela vai aceitar? Não vai, daí aceitar, você ficar felizão, daí dançava ali, começava a conversar, né? Hoje em dia não. Hoje em dia você entra num app de relacionamento, você, não quero, bloqueia, vai para a próxima. Não estou julgando, não. Eu estou falando que as relações estão mais líquidas, né? E quando você tem relações mais líquidas, isso afeta também o discurso. Afeta também o espaço do discurso. Eu tenho menor paciência para poder discutir. Não tá próximo. Bloqueio próximo. Eu não quero perder tempo com isso, não. Né? Então, as relações líquidas geram para isso. Então, assim, são muitas mudanças. Né? E agora, o que acontece é que muitas dessas mudanças, elas têm como plataforma aparato tecnológico. Porque é uma relação líquida, onde você tem apps de relacionamento, não estou julgando se é certo ou errado, não, né? Já tem até pesquisas que mostram que ou a maioria, talvez, dos relacionamentos atuais são construídos a partir de apps, né? Nenhuma questão de juízo de valor quanto a isso. O que eu falo é que o aparato tecnológico, ele é um grande impulsionador da mudança do comportamento social. Quando o homem, por exemplo, dominou o fogo, enquanto tecnologia, né? Dominou o fogo, quer dizer, aquilo gerou uma mudança de comportamento social. Quando a máquina a vapor substituiu os cavalos para poder fazer transporte do que for, de pessoas ou de produtos. Isso mudou um comportamento social. Quando inventou o telefone, imagine você viver num mundo onde você queria falar com o seu pai, sua mãe que mora em outra cidade, era por meio somente de carta. Né? Então você escrevia uma carta, ia ao correio, mandava, daí se perguntava, né? Como é que tá aí? Como é que tá meu pai? Isso é o quê? Daí você mandava. Daí 15 dias depois, sua mãe respondia a carta.
Então, uma pergunta que você fez hoje, você ia ter uma resposta 30 dias depois. Te mandava, você lia a carta, ela respondeu. Ah, então, como eu falei na carta passada, daí você mandava a carta de novo. Cara, hoje em dia você tem o WhatsApp. Você pode estar do outro lado do mundo, você manda uma mensagem de áudio, olha aqui, ó, filma, ó, como é que tá aqui a coisa. Daí a pessoa já responde na hora, ou não responde. Se não responde, você já manda outro áudio, ó, por que não estava respondendo? Então tudo isso gera uma velocidade de mudança de comportamento social, né? Quer dizer, você perde a poesia, né? Quer dizer, vocês podem fazer um experimento. Escreva uma carta para você mesmo. Né, assim, o que eu estou pensando hoje? Né? Faça um exercício sobre isso. Quer dizer, isso é um exercício de diálogo. Né? Quer dizer, pegue um dia e fala assim, hoje eu estou hoje emotivo, hoje eu estou poeta. Daí escreve isso numa carta, coloca no correio para você mesmo. Você vai receber essa carta 2, 3 dias depois. E daí você lê aquela carta e dialoga com você mesmo por meio da carta que você escreveu para você. Você fala assim, olha só como eu mudei. E agora eu já não estou mais com esse mesmo estado de espírito, já mudei um pouco aqui meu pensamento. Então perceba que o tempo de degustação da vida, né, esse espaço de degustação, ele permite a construção de um espaço maior de diálogo. Mas num mundo muito acelerado, muito veloz, nós acabamos não tendo tempo de degustação da vida, de diálogo. Porque a coisa vai acontecendo assim rápido, uma atrás da outra. É o concurso, é a prova da universidade, é o trabalho, é não sei o quê, e aí você vai sendo, sabe, sendo uma avalanche, sendo soterrado sem parar para poder degustar a vida. Que é o que a gente tenta fazer aqui com esses debates. É parar um pouquinho para poder conversar sobre a coisa que está sendo apresentada. Quer dizer, vamos parar, vamos assistir um filme e tentar relacionar esse filme. Quer dizer, isso é um exercício do pensamento. Então é o que a gente tentou fazer nesse momento, certo? Aproveitando, um conhece um médico famoso na internet, que uma das coisas que ele fala é que justamente atualmente a gente não tem tempo para processar essas emoções, sabe? Então, muitos problemas como ansiedade, essas coisas, são gerados pelo fato de que tudo está acontecendo muito rápido ou você está sempre sobrecarregado com alguma coisa. A nossa mente não para, né? E a nossa mente, no processo evolutivo, ela não foi preparada para o mundo tão veloz. O nosso processo evolutivo de construção mental, ela foi preparada para um mundo com uma velocidade de uma ordem. Só que, de repente, nós vivemos num mundo com a velocidade de outra ordem. Isso que você acabou de falar. A todo instante, 1000 mensagens chegando. Ontem o Trump botou imposto de 50% no Brasil. Cara, daí é só um monte de mensagem, um monte de fonte, a repercussão disso e não sei o quê, daí a guerra na Ucrânia, e a guerra não sei aonde, e o acidente que aconteceu ali, e também notícias boas. Então a gente acaba não tendo tempo para poder parar e pensar sobre isso, refletir, porque a gente vai sendo bombardeado o tempo todo. Né? E eu não consigo parar porque agora já tem o professor que mandou no WhatsApp falando que o encontro que seria terça-feira é hoje, e eu, caramba, velho, e agora? Então a gente vai sendo soterrado com as coisas. Então é uma realidade. Mas assim, eu vou começar a caminhar para o encerramento, e assim, o fechamento meu, primeiro é agradecer a todos, né, os que estiveram presentes aqui em todos os encontros, pacientemente, estabelecendo diálogo, e também os que vieram nesses encontros de debate, e dizer que a ideia da disciplina não era trazer necessariamente respostas, mas sim alguns pilares de reflexão, de portas de pesquisa, portas não só de pesquisa, mas de coisas que estão acontecendo no mercado de trabalho e que são interessantes, talvez vocês tenham consciência disso. Eu estou falando isso não que vocês não tenham capacidade de ter consciência, é porque naturalmente o curso de computação, de engenharia, é um curso muito focado e recortado para a matemática, as áreas duras, a técnica. E nem sempre é apresentado a vocês esse outro lado da página, né, de direitos humanos, de uma legislação de LGPD, de um pensamento de consciência. Então a ideia do curso foi isso, né, assim, dar algumas janelas, portas de pensamento, e não trazer respostas. Então eu agradeço a todos, desejo sucesso acadêmico, sucesso profissional, e daqui talvez 5 anos a gente volta a se encontrar, porque agora eu estou indo embora. Obrigado, professor. Valeu, moçada, um abraço. Tchau.